Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritou mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe respondeu: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a luz de Deus vem banir toda espécie de trevas que nos impedem de enxergar com clareza o plano que Ele tem para nós. O olhar de Deus é um olhar de compaixão para com o seu povo. E Ele vê aquilo que as pessoas não conseguem ver. Ele vê o interior. Já ouvimos na primeira leitura que esse Deus se volta para aqueles que estão mais necessitados dele. Na profecia de Jeremias, nós vemos que Deus ele se volta para os coxos, os cegos, para as gestantes que se veem no momento mais frágil, de maior sensibilidade. E é um Deus que abraça o seu povo e faz maravilhas na vida dele. Jesus é a presença encarnada desse Deus que nos acompanha, que está conosco nesse caminho. E no Evangelho de Marcos, aquele que nós estamos refletindo ao longo de todo esse ano, nós vemos uma verdadeira caminhada de Jesus rumo a Jerusalém, como nós já ouvimos muitas vezes, onde ele será morto e ressuscitará. E ao longo desse caminho, Jesus se encontra com muitas pessoas. Hoje é a vez do cego Bartimeu. É alguém que está à beira do caminho. Alguém que se encontra marginalizado. Porque toda espécie de deficiência naquela época, dentro daquele contexto daquela religião judaica, naquele tempo, não é? Era vista como maldição. Então, o cego ele era excluído da sociedade e também da religião. Mas quando ele ouve falar que Jesus está passando, ele então tem uma esperança e começa a gritar. É preciso que haja pessoas que falem de Jesus para que outros despertem para a necessidade desse encontro. E ele grita, é algo incômodo. E há gritos de muitas pessoas que se demonstram através de atos de rebeldia, de atitudes estranhas, que às vezes a gente acha que são desnecessárias, mas é o grito da alma, não é? Às vezes há atitudes que são verdadeiros pedidos de ajuda, e a gente precisa interpretar isso. Quando o cego grita,
Muitas pessoas se incomodam e começam a repreendê-lo para que ele se cale. É a necessidade de abafar aquele grito que na verdade está pedindo por socorro. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele não se calava, mesmo que o repreendessem. Filho de Davi, tem piedade de mim. Ele tem a necessidade de ser visto. Ele não vê, mas ele tem a necessidade de que alguém o veja. E nesse momento Jesus diz: chamai-o. E é nessa hora que acontece a primeira cura, que não é aquela do cego propriamente, mas de outras pessoas que passam a enxergar com o olhar de Jesus, com compaixão. E algumas pessoas vão dizer para o cego: coragem, levanta-te, ele te chama. Então nós precisamos também de pessoas que encorajem as outras pessoas a ter um encontro com Jesus. Pessoas para dizer que alguma situação está errada, nós já temos muitas, não é? Mas para apresentar a Jesus e o caminho, essas são mais necessárias ainda. E é nesse momento em que o cego percebe que Jesus o está chamando, que ele lança o seu manto fora, dá um pulo e vai em direção a Jesus. Além de cego, este homem era mendigo, por conta da sua condição. E o seu manto é como uma coberta que nós podemos ver de um mendigo que arrasta isso, dorme nessa coberta, se protege nela no frio. A coberta era tudo aquilo que ele tinha, o seu manto. E representava aquela condição de mendicância daquele homem, porque era praticamente a sua casa, era o seu abrigo. Qual é o nosso manto? O que nos envolve de tal maneira que acaba sendo uma justificativa para que a gente não mude? Aquele homem até então tinha o manto como um símbolo da sua vida naquela situação. E quando ele percebe que Jesus está ali, ele não tem medo de lançar fora, deixar para trás toda aquela maneira de viver. Porque nós estamos falando não só de uma cegueira física, mas espiritual, que está prestes a ser curada. Qual é o manto que nos envolve? Que até parece uma segurança, mas no fundo nos mantém naquela mesma condição. O que nós temos às vezes como um abrigo, né? Que parece até confortável, cômodo, mas nos mantém do mesmo jeito. Esse homem lança para fora o seu manto e assim ele tem agora a liberdade de se aproximar de Jesus. Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Senhor, que eu veja. É pela fé que abre portas para o poder de Deus que a cura acontece. Tem muita gente que reclama porque Deus não o atende. Mas será que há fé, de fato? A gente acaba atribuindo a Deus e reclamando com Ele, quando nos falta a verdadeira fé. A gente acha que é Deus que tem que fazer, não é? Nós temos que fazer a nossa parte para que a parte de Deus, que é fiel e justo, possa acontecer de forma generosa. Jesus diz: a tua fé te curou. Então foi a fé que acionou o poder de Deus na vida daquele homem, e assim a sua visão é restituída. Ele passa a ver com clareza. O que nós precisamos enxergar? O que realmente nós não queremos ver e que nos torna cegos? Se você pedir: Senhor, que eu veja, Ele vai te mostrar. E não pense apenas que Ele vai mostrar os perigos que estão à tua volta, ou as intenções de algumas pessoas, ou aquilo que está fora de você, não é? Às vezes a gente quer ver se
o outro está agindo certo ou não com a gente, se vai dar certo aquilo que a gente vai fazer ou não. Mas o que o Senhor permite a cada um de nós ver é primeiramente o que está dentro de nós, o que precisa primeiro ser convertido em nós. Quando a gente começa a ter esta visão, a gente começa também a enxergar aquilo que está à nossa volta com mais clareza e ver que algumas companhias não são as melhores, ver que determinadas atitudes não convêm a nós, ver o que Deus realmente quer de nós e um propósito que a gente precisa assumir, ver qual é o primeiro passo que eu preciso dar naquela situação que eu estou vivendo. Começo a ver com os olhos de Jesus. Amados irmãos e irmãs, é necessário que existam pessoas que apresentem o Senhor. É necessário que existam pessoas que estejam dispostas a ouvir o Senhor e também a enxergar o que Ele quer nos mostrar. Que a nossa oração seja como a daquele homem cego que foi curado. Senhor, que eu possa ver. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,